Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre a relação dos exercícios físicos com o sistema imunológico. Será que o exercício regular traria benefícios a longo prazo para a nossa imunidade? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Em tempo de Covid, estar isolado, sem acesso a academias e clubes esportivos, não deveria, de forma alguma, significar que as pessoas simplesmente devessem parar de se exercitar. Ao contrário, manter exercícios regulares diários em um momento em que grande parte do mundo está em quarentena, parece sim ter um papel fundamental na manutenção de um sistema imunológico funcional e saudável. Nos últimos anos, muitos foram os estudos que investigaram como os exercícios poderiam afetar o nosso sistema imunológico, sendo amplamente aceito que o exercício, principalmente o de baixa intensidade, seria de fato benéfico para a resposta imune, pois melhoraria a função de diversas células imunológicas, diminuindo a incidência de infecções. Essa opinião foi demonstrada recentemente em um importante artigo publicado pelos fisiologistas James Turner e John Campbell, do Departamento de Saúde da Universidade Inglesa de Bath, em que afirmam que os exercícios de quase todos os tipos melhorariam sim a maneira como o organismo humano responderia imunologicamente frente a agentes patogênicos. Os exercícios, segundo os pesquisadores, poderiam beneficiar o sistema imunológico de diversas formas, como por exemplo, em relação à resposta imune inata, pessoas que se exercitam regularmente teriam a cicatrização da pele acelerada quando comparadas a pessoas sedentárias, o que acabaria por reduzir o risco de infecção, já que a pele age como uma barreira física que impede a entrada de patógenos, como por exemplo vírus e bactérias, no corpo. Ainda em relação à imunidade inata, os exercícios teriam um efeito importante sobre os neutrófilos e as células NK, conhecidas como células natural killer. Durante uma sessão de exercício, as células NK moveriam-se em grande número na corrente sanguínea, migrando para os locais de inflamação, em busca de patógenos e células danificadas, beneficiando, assim, a nossa resposta imunológica. Já em relação à imunidade adaptativa, células como os linfócitos T e B também sofreriam um impacto profundo com os exercícios. Foi demonstrado que o exercício regular ao longo da vida poderia ajudar na manutenção de um número adequado de linfócitos jovens à medida que envelhecemos, o que ajudaria o sistema imunológico a identificar melhor certos patógenos. O artigo ainda destaca que nas últimas 4 décadas pensou-se que os exercícios extenuantes, como por exemplo a maratona ou a ultramaratona, estariam associados a efeitos adversos sobre a nossa resposta imune, levando à imunossupressão, ou seja, à queda da atividade imunológica. Essa teoria recebeu o nome de teoria da janela aberta. A teoria da janela aberta mostra que existiria um período de imunossupressão que duraria cerca de 72 horas após o exercício extenuante, na qual um indivíduo poderia ficar suscetível a desenvolver infecções. Apesar dessa teoria já ter sido avaliada
por diversos estudos epidemiológicos, indicando que após exercícios de longa duração poderia haver de fato um aumento das infecções no trato respiratório superior, os autores do artigo declararam que após novas análises dos pontos fortes e fracos desta teoria, talvez não hajam ainda evidências para apoiá-la, embora relatem a necessidade de novas pesquisas. Interessante reparar que os autores se valeram de estudos com, atenção, vacinas para chegar a esta conclusão. Segundo eles, isso se deve ao fato da vacina ser uma das melhores formas de se enxergar como o sistema imunológico funciona, já que esta testa a capacidade combinada de diferentes células imunológicas em coordenar e produzir anticorpos. Pesquisas administrando vacinas após exercícios prolongados mostraram, segundo os autores, que as respostas dos anticorpos não seriam suprimidas. Ao contrário, haveriam até evidências de que atletas de elite que treinam regularmente teriam respostas de anticorpos mais altas à vacinação do que pessoas que não praticam exercícios. Os especialistas também debateram se eventos, como por exemplo as maratonas, elas poderiam de fato aumentar a probabilidade de infecções. A conclusão foi que as infecções confirmadas em pessoas após exercícios pesados teria maior probabilidade de estar associadas a uma dieta inadequada, ao estresse psicológico e ao sono insuficiente, do que com a atividade física propriamente dito. Portanto, o exercício por si só não parece, segundo os autores, suprimir a imunidade. Esses achados reforçariam as orientações que exercícios aeróbicos regulares de intensidade moderada, como caminhar ou correr, seriam sim benéficos para manter a função imunológica normal. Já exercícios aeróbicos mais vigorosos, como corrida ou mesmo ciclismo, também seriam benéficos para a função imunológica. Já os exercícios de resistência, como levantamento de peso, também trariam benefícios claros à saúde e ao bem-estar, aliviando o sofrimento psicológico e reduzindo o risco de doenças crônicas, além de ajudar na manutenção, obviamente, da força, do equilíbrio e da coordenação. O artigo conclui que, dadas as circunstâncias atuais, é importante sim a prática de exercícios, mesmo que em isolamento, mantendo claro a necessidade de uma boa higiene pessoal, incluindo aí a lavagem das mãos após os treinos. Estarei disponibilizando na descrição do vídeo, logo abaixo, o endereço do artigo original em inglês. É importante salientar que a orientação de um especialista médico, de um educador físico ou de um nutricionista é de fundamental importância, porque tudo isso é muito novo. Então, devemos entender que cada caso deve ser visto de maneira individualizada. Bem, feita esta consideração, era isso o que eu gostaria de conversar com vocês hoje. E se gostaram do vídeo, peço que deem um joinha e se inscrevam no nosso canal. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.